Então, com a análise do ano de 2020 e virando nossos olhares aqui para os índices de liquidez, já dá para dizer logo de cara que é uma empresa bastante líquida. É uma empresa com índices de liquidez bastante altos e isso fica ainda mais evidente quando a gente compara esses índices com as médias de empresas do mesmo setor. Então dá para ver que a empresa M Dias tem um perfil de bastante solvência. A gente consegue justificar isso quando a gente dá uma olhada para o grau de endividamento da empresa, que em 2020 era apenas de 31,7%, que é bastante abaixo dos 58% que é praticado pelo resto dessa indústria, pelos concorrentes da empresa. Então, dá para a gente dizer que a M Dias tem um passivo que é muito pequeno em comparação com a capacidade dela de pagar as dívidas, e que esse passivo não representa para ela nenhuma dificuldade. A gente pode chamar a atenção aqui para os índices de liquidez corrente, que é o mais alto deles, 2,37, sendo bastante acima de 1,83, que é praticado por outras indústrias, e que também é tão alto por conta do perfil da dívida, sendo isso o grau de endividamento em 31,7%. Mas o perfil da empresa é bastante equilibrado. Se a gente for ver, só 52% do passivo da empresa é passivo circulante. Logo, vê-se que é bastante próximo do recomendado, que é 50%, né? Numa divisão da dívida entre passivo circulante e passivo não circulante. Então, dá para dizer que a empresa, no ano de 2020, ela tinha um perfil de bastante solvência e que confere a ela muita confiabilidade, tanto para credores quanto para clientes e investidores. Por outro lado, também pode indicar um certo conservadorismo da empresa, sendo bastante confiável e também podendo significar que ela está aquém do potencial produtivo, da capacidade produtiva que ela tem. Quando a gente tem índices que continuam bastante altos. Então não houve mudança muito significativa no perfil de solvência da empresa. Mas se fôssemos falar alguma coisa, iríamos dizer que na verdade aumentou a solvência da empresa. Acho que é importante dizer que no ano de 2020, um ano de crise, um ano em que muitas empresas tiveram problemas de liquidez, essa estratégia que vem de um perfil de bastante solvência da empresa é na verdade uma estratégia característica da M Dias, que é de baixa alavancagem, de baixo uso de capital de terceiros, se financiando principalmente com capital próprio. E isso continuou aqui no ano de 2021, onde tivemos um aumento dos índices de liquidez. Lembrando que o grau de endividamento continuou baixo, assim explicando o porquê da permanência dos altos índices. Entretanto, eles aumentaram principalmente porque houve uma grande adequação do perfil de endividamento da empresa. Em resumo, ele já era bastante equilibrado, de 52% do passivo circulante, passando a 36%. Logo, houve uma adequação desse perfil da dívida e que tornou a empresa ainda mais saudável, ainda mais confiável para fornecedores, para clientes e também para os credores. Bem, agora que nós já fizemos uma análise do ponto de vista financeiro da empresa, eu vou dar uma olhada aqui então na questão de rentabilidade da companhia, né? Primeiro, dando uma olhada nas margens da empresa, a gente consegue ver que, e começando pelo ano de 2020, a gente consegue ver que a margem bruta do exercício de 2020 foi 27,4%. Só como referência, no ano anterior havia sido 30,3%. Então, uma redução pequena, justificada principalmente pelo aumento dos custos que não conseguiu ser acompanhado pelo aumento da receita, né? A gente vê um aumento expressivo da receita no ano de 2020. Por mais que 2020 tenha sido um ano muito difícil para todos os mercados, analistas já previam que M. Dias provavelmente se daria bem no meio desse caos, porque com o aumento do preço de vários produtos da cesta básica, do arroz, o consumo de massas tende a aumentar, que é justamente o setor onde a M Dias atua, né? Então, a gente vai ver aqui no demonstrativo de resultado da empresa que em 2020 na verdade foi um bom ano para a empresa, principalmente dadas as devidas circunstâncias, né? A margem operacional aqui a gente pode ver que realmente aumentou, principalmente devido ao valor registrado aqui em outras receitas operacionais. Na divulgação de resultados da empresa, você consegue observar que o valor destacado aqui se refere principalmente ao resgate de impostos, né? E no fim das contas acabou ajudando bastante as receitas operacionais, que subiram 33%. Quando a gente dá uma olhada aqui na margem líquida, a margem líquida de 2020 ficou em 10,5%, também um leve aumento em comparação com o período anterior.
e o lucro líquido aumentou bastante. Então a gente consegue ver que 2020 foi um bom ano para a empresa. O lucro aumentou 37%, alcançando 760 milhões de reais. A coisa fica um pouco mais complicada quando a gente olha para o último exercício, o exercício de 2021. A gente pode ver que a margem bruta caiu bastante, de 27% para 22%. Isso, claro, é justificado porque os custos aumentaram bastante, 15%, e a receita não conseguiu não conseguiu acompanhar o crescimento dos custos. É possível que em 2020 a empresa não tenha sentido tanto o aumento dos custos decorrentes da crise, talvez porque a M. Dias tem um estoque expressivo. Mais de 10% do ativo da empresa é estoque. Então talvez ela tenha conseguido segurar os custos ao longo de 2020, mas em 2021 isso já não foi possível. Os custos aumentaram muito e a margem caiu significativamente. Isso fica ainda pior quando a gente dá uma olhada na margem operacional, que era de 9,9%, quase 10%, e caiu para 5%, então quase pela metade. Tá certo que em 2020 houve esse auxílio aqui das receitas operacionais, né? Mas ainda assim é uma queda bastante acentuada. A gente pode ver que é pior até mesmo do período pré-pandemia. Então, independente de 2020, como foi, se foi positivo, se foi negativo, o resultado de 2021 foi pior mesmo do que foi em 2019. Aqui a margem líquida expressa isso muito bem também, que ficou em 6,4%. Quando a gente compara isso com as médias do setor, isso fica ainda mais claro. A média da margem líquida das concorrentes da M. Dias é de 12,3%. Então, a margem da M. Dias está a metade do que é dos concorrentes. O lucro líquido também mostra isso, é uma queda de 33% no lucro líquido, que é bastante coisa. A gente tem algumas explicações quando nós olhamos aqui os índices de rentabilidade. Dá para ver que já em 2020 a rentabilidade do ativo da empresa era bastante baixo em comparação com a média dos concorrentes. Mas dá para ver que em 2019 também já era. Então a gente pode dizer que não é uma coisa ocasional, é uma característica da empresa mesmo. A rentabilidade do patrimônio líquido seguindo a mesma coisa, muito abaixo do que é alcançado por outras empresas, por outros concorrentes. Quando a gente viu que em 2021 houve uma pressão de custos e despesas, a rentabilidade caiu ainda mais, então se já era bastante ruim, caiu ainda mais. E quando a gente dá uma olhada aqui no giro do ativo, é possível perceber o quão baixo ele é. E uma coisa que também independe desse período atípico de pandemia. Mudou muito pouco, na verdade, né? De 2019 para 2020 para 2021. O giro do ativo sendo, principalmente comparando com as concorrentes, né? Então a diferença é muito grande. O índice não só é mais baixo do que o dos concorrentes, como é mais baixo do que o recomendado para qualquer empresa, que precisaria ser pelo menos um, né? O giro do ativo sendo um indicador da capacidade da empresa de explorar o potencial do seu ativo, pode indicar, talvez, que a M. Dias tem dificuldade em explorar todo o seu ativo. A M. Dias é a maior empresa do seu setor. Em 2021 tinha 32% do market share, em comparação com a segunda maior empresa, tinha só 8%. É uma empresa muito grande dentro do setor que ela está. Ela tem um ativo expressivo e o que esse giro do ativo pode sugerir é que, na verdade, ela tem uma capacidade produtiva muito maior do que ela está conseguindo entregar, muito maior do que ela está conseguindo vender. Então, para essa estrutura de ativos que ela tem, talvez ela precisasse ter uma receita muito maior. E como ela não está vendendo, toda essa estrutura só está pesando nos custos. Então, se por um lado, essa grande liquidez que ela tem, fazer dela uma empresa muito sólida, muito confiável, por outro lado, talvez essa estrutura não esteja produzindo tanto quanto ela precisaria para ter uma rentabilidade mais saudável. Então essa foi a hipótese que nós levantamos aqui observando os índices de rentabilidade, né? Passando aqui rapidamente pelo giro do estoque, a coisa mais interessante a se observar é que, na verdade, em 2020 houve uma diminuição bastante aguda do índice de giro do estoque e, consequentemente, dos dias necessários para que houvesse uma renovação total do estoque. O que é completamente compreensível, porque a crise afetou justamente a distribuição, né? Então a capacidade das empresas de escoar sua produção. Então, concluindo,
é possível dizer que a M Dias é uma empresa muito grande, muito sólida, muito líquida, muito solvente e muito confiável para os seus investidores, para os seus credores, para os seus clientes, mas que ela enfrenta uma dificuldade bastante grande de rentabilidade, para se tornar uma empresa mais rentável. Talvez uma explicação seja que o setor dela está bastante sujeito ao aumento de custos. O aumento de custos é o maior desafio da M Dias nesse momento. Como existe pouca diferenciação entre os produtos, talvez seja difícil para a empresa repassar esse aumento para os clientes, o que acaba pressionando as margens da empresa.